Então a gente está de volta em Oséias 6. A gente está fazendo uma pausa no Evangelho de João enquanto o Tom está nos Estados Unidos. E, como eu disse na semana passada, o livro de Oséias é o meu livro favorito da Bíblia. Principalmente pela linda história de amor e história de perdão que a gente encontra nesse livro. E antes de começar, hoje a gente vai focar somente no versículo 3. Como eu disse, semana passada eu já queria falar dele, mas não tinha como falar dele em meio à riqueza mesmo do que o livro de Oséias traz. E eu espero terminar hoje também aquilo que eu planejo falar desse capítulo 3, porque é um dos meus temas favoritos, que é conhecer a Deus. E é algo muito importante hoje em dia nas igrejas, o conhecer a Deus, muito além do conhecer sobre quem Deus é. E só dando esse panorama geral de Oséias, então na semana passada a gente falou sobre Oséias. O nome de Oséias significa salvação, e esse é um dos temas centrais desse livro. O livro de Oséias fala sobre a salvação que Deus está trazendo para o povo. Mesmo o povo sendo infiel, Deus vai trazer essa salvação, esse perdão para eles. Mas outro tema muito importante, muito presente no livro de Oséias, é conhecer a Deus. Você vai ver em vários capítulos, em quase todos, falando sobre a importância de conhecer a Deus, como a falta de conhecimento de Deus nos prejudica, e sobre a importância de ter entendimento sobre Deus. Então eu diria que são os dois temas centrais de Oséias, salvação e conhecer a Deus, que são duas coisas ligadas. Além disso, a história de Oséias ela se passa mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Oséias ele era da mesma época de Isaías e de Miqueias, só que enquanto Isaías e Miqueias eles eram profetas no Reino do Sul, que eles chamavam de Judá, o Oséias, ele profetizava no Reino do Norte, Israel, ou Efraim, assim como Amós, que também era contemporâneo dele, e também profetizava nessa mesma época. O povo ele estava bem afastado de Deus, e por isso a gente vê logo no começo, no versículo 1 de Oséias 6, Oséias falando: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Oséias faz esse chamado no começo: venham a Deus, e depois ele diz: voltemos a Deus, retornemos ao Senhor. Ele fala isso porque o povo estava afastado, e também, e não necessariamente porque ele estava afastado de Deus, mas como um chamado a todo o povo a se encorajarem uns aos outros a voltarem ao Senhor. Então ele falava: não só voltemos ao Senhor, mas vamos encorajar todo mundo a voltar para Deus. E ele fala que Deus despedaçou eles, ou seja, Deus trouxe uma punição para eles por causa da infidelidade de Israel. Mas que ao mesmo tempo Deus traria a cura. Isso era para trazer algo bom, que seria trazer o perdão, trazer a restauração de Deus. Deus fala no capítulo 5 de Oséias que ele permitia essa punição, esse castigo, ou até como fala aqui, que ele ia despedaçar o povo de Israel para trazer o povo de Israel de volta para ele, para que eles buscassem novamente a Deus. Então, isso era para trazer algo bom. E Deus compara Deus compara o povo de Israel com a esposa de Oséias. Numa bela história mesmo de redenção, Deus manda Oséias casar com uma mulher que seria infiel a ele. Essa mulher trai ele, essa mulher abandona Oséias, e Deus manda ele, lá no capítulo 3, voltar e resgatar Gomer, a esposa. Não só isso, mas restaurar esse casamento deles. Então Deus fala para ele perdoar Gomer. E Oséias faz isso, e Deus fala que a mesma coisa ele vai fazer com o povo de Israel. O povo de Israel foi infiel com ele, o povo de Israel traiu ele com outros deuses, adorando imagens, buscando outras coisas ao invés de Deus, mas Deus traria esse perdão para eles e eles voltariam para ele. E aí ele vai para o versículo 2, dizendo que depois de 2 dias, depois de um tempo, você será restaurado, você reviverá, você terá uma vida nova, que significa que vai ter um tempo de sofrimento. Ele fala: vocês vão sofrer ainda por um pouco, mas depois de um tempo, vocês vão ter uma nova vida. E ele faz até um paralelo a Cristo nisso, falando que no 3º dia ele vai levantar eles, ele vai ressuscitar. Eu creio que a Almeida a NVI está
restaurará, mas essa palavra literalmente é levantar de novo, é ressuscitar. Então ele fala que vai fazer isso após o terceiro dia, e a gente lembra claramente de Jesus Cristo, que sofreu também por um tempo, ele morreu, sofreu na cruz, ele não ressuscitou imediatamente, no terceiro dia ele ressuscitou. Mas além disso, a gente falou também na semana passada que muitos acabam vendo nisso como uma profecia sobre o reino milenar de Cristo. Porque ele fala de 2 dias, considerando esses 2 dias, na matemática do um dia são 1000 anos para Deus, seriam 2000 anos, e seriam esses 2000 anos, os últimos 2000 anos, no qual Israel está sofrendo, no qual Israel sofreu com as diásporas, sofreu com o nazismo. Israel realmente foi despedaçado. Só que ao mesmo tempo a gente vê Israel se levantando novamente como nação, indo atrás de reconquistar Jerusalém, e a gente sabe que após Israel ter Jerusalém de volta, a Bíblia diz que um templo vai ser construído lá, Jesus vai voltar, vai ter a tribulação, e Apocalipse 20 fala desse reino milenar, no qual vão ser 1000 anos, ou seja, 2000 anos, 2 dias, esses mais 1000 anos seriam esse terceiro dia. E a Bíblia fala que são 1000 anos sem o diabo vai ser preso por Jesus durante esses 1000 anos, então vai ser 1000 anos de paz, de prosperidade, 1000 anos de alegria, e como Joel diz, 1000 anos no qual o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Então vai ser um tempo de plenitude do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que a gente vai reinar com Cristo. E isso se encaixa com viver na presença de Cristo, ou viver na presença dele, que é como Oséias fala no capítulo 2. Mas sendo esse reino milenar ou não, ao qual se refere esse versículo 2, Oséias fala que isso deve nos levar a conhecer a Deus. Ele fala que voltemos ao Senhor para que a gente possa conhecer a Deus. E isso é o versículo 3, onde a gente vai começar hoje. No versículo 3, ele fala: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias ele começa dizendo: conheçamos a Deus. Mais uma vez ele usa na primeira pessoa do plural. Ele se inclui nisso, mas isso também encaixa no que ele fala no voltemos, que é um chamado a gente se encorajar uns aos outros a conhecer a Deus. E porque isso é algo muito importante. E essa palavra conhecer, ela no hebraico, ela é a palavra yadé. E essa palavra, ela significa, além de conhecer, ela tem um sentido de reconhecer algo, observar algo ou se importar com algo. Então ela vai além de simplesmente conhecimento intelectual. É um conhecimento que você reconhece Deus nisso, você se importa com isso e você observa. E a gente observa e reconhece Deus através da palavra dele. É a maneira que a gente tem de conhecer a Deus. Mas outro ponto importante é que Oséias fala que a gente precisa conhecer ao Senhor. Ele está se referindo a Deus, Yahvé, nessa passagem. E ele fala não conhecer sobre Deus, conhecer a Deus, que são duas coisas diferentes. Muitas pessoas hoje em dia, elas conhecem sobre Deus. Isso é teologia, você estuda sobre Deus, você sabe quem Deus é, você pode pegar isso lendo a Bíblia, você pode pegar isso lendo livros, você descobre sobre Deus. Mas Oséias fala para ir mais fundo, ele fala para a gente conhecer a Deus. O nosso conhecimento sobre Deus tem que levar a gente a conhecer a Deus. Ler a Bíblia é muito importante, mas muitas vezes, muitas pessoas conhecem a Bíblia inteira, já leram várias vezes. Muitas pessoas viveram a sua vida na igreja, ouviram mensagens, ouviram pregações, serviram, mas ainda elas não conhecem a Deus de verdade. Elas conhecem uma imagem criada de um Deus. Elas não tiveram essa experiência. E acho que a principal diferença entre você conhecer a Deus e conhecer sobre Deus está na maneira que você põe em prática isso. A Bíblia fala, quando você para pensar em Davi, em Moisés, quando eles falam, quando eles oram sobre conhecer a Deus, a gente vê Moisés orando sobre, para Deus, revela-me a tua face, eu quero ver a tua glória. E Moisés pede para ver a glória de Deus. E a gente vê também Davi falando sobre conhecimento de Deus. Mas sempre esse conhecimento que eles pediam, eles levavam isso para algo prático. Eles queriam isso para transformar a vida deles. E quando o nosso conhecimento sobre Deus, ele começa a transformar a nossa vida,
a gente passa a conhecer a Deus. Porque o nosso conhecimento, quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ler ela e simplesmente ver um livro como uma literatura, como uma ficção. Mas a gente pode também ver ela como uma palavra de Deus. Então a gente pega ela, a gente pensa nela e a gente medita nela. A meditação na palavra de Deus, ela faz a gente levar tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente aprende sobre Deus, a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar em maneiras de praticar isso, de tal forma que isso mude a nossa maneira de viver e também de tal forma que isso transforme também em louvor, em adoração a Deus. O nosso conhecimento sobre Deus, ele tem que se transformar em louvor, em adoração, em oração a Deus. Porque senão ele vira conhecimento científico. E o conhecimento científico tem o seu valor. Mas ele não vai transformar a tua vida, ele não vai transformar você. E o Salmo 100, verso 2, ele fala sobre meditação. É um famoso salmo. Salmo 100 não, desculpa, Salmo 1, verso 2. Que diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele fala, o salmista Davi, ele fala que a nossa meditação, ela deve ser constante, ela deve ser dia e noite, e a gente deve encontrar satisfação em meditar na palavra de Deus. É muito além de ir na lei de Deus. Ele começa falando, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí ele continua, antes tem o seu prazer, ou antes tem a sua satisfação em meditar na lei. Aqui a lei está se referindo ao Pentateuco, mas a gente pode claramente transpor isso para aquilo que a gente tem, que é a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus traz satisfação para nós, porque a gente conhece mais a Deus. A gente começa a ver a grandeza de Deus, e quando a gente vê, quando a gente sente a grandeza de Deus, não tem como a gente não levar isso para adoração, não tem como a gente levar isso para oração. E a palavra de Deus, ela nos transforma, porque ela é uma palavra viva. E isso é o que está falando lá em Hebreus 4, no verso 12. Também outro versículo bem conhecido que diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma palavra viva. E Jesus Cristo mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. É bem claro, a gente tem que deixar bem claro que o que tem vida não é isso, não é papel e tinta. A Bíblia, assim como qualquer outro livro, a gente é composto por papel e tinta. Obviamente não considerando aqueles e-books ou coisas do tipo que hoje em dia as pessoas já não leem mais, né? Estão só no seu Kindle. Mas aqui isso é tinta, isso é papel. Eu lembro uma vez um amigo meu que ficou revoltado com uma mãe que tinha impresso o pezinho do bebê na capa da Bíblia dela, né? Então ela tinha colocado de lembrança. Aí ele falava, isso é uma heresia, como você pega algo tão sagrado e coloca o pé de um bebê aqui com tinta? Mas como eu disse, isso daqui é papel e tinta. Esse não é o livro sagrado. O sagrado é as palavras de Deus que estão aqui dentro. Palavras também por si só não é o que definem isso ser sagrado. Mas são as palavras que vêm de Deus. A Bíblia diz, Pedro diz que essas palavras foram dadas pelo Espírito Santo. E é nisso que está Nossa, qual é o substantivo para sagrado? Isso é que está essa santidade. Isso que está essa santidade. E eu queria deixar uma frase do Tozer. Tozer ele é muito conhecido por aquele livro A Procura de Deus, que é um livro muito bom. Quem não leu, eu recomendo todo cristão ler. É um livro curto, pequeno, mas bem impactante. E o Tozer, ele disse, certa vez ele disse assim, se quisermos conhecer cada vez mais ao Senhor, abramos as Escrituras, confiando que elas nos falarão. Não pensemos, porém, que a Bíblia seja algo que podemos torcer à vontade, segundo a nossa conveniência, porque ela é mais que algo. Ela é uma voz, é uma palavra, a palavra do Deus vivo.
E é nisso que a gente crê. A gente crê que aqui está a palavra do Deus vivo. E essa palavra nos transforma. E através do conhecimento dela, através de lermos ela, a gente conhece mais sobre Deus, a gente medita nisso, e isso leva a gente a conhecer mais a Deus. Eu não quero que me entendam mal, teologia não é algo ruim, pelo contrário, é algo muito bom você estudar sobre Deus. Mas como eu disse, o nosso conhecimento sobre Deus precisa levar a gente a conhecer mais a Deus, precisa levar a gente a ter relacionamento com Deus, porque senão ele acaba sendo conhecimento vão, ou como Paulo diz, aquele conhecimento que ensoberbece, aquele conhecimento que traz orgulho. E Oséias, ele estava falando, conheçamos ao Senhor, porque ele sabia que o povo não conhecia mais a Deus. Pela infidelidade do povo, como eles tinham traído a Deus, eles tinham abandonado a Deus, o povo de Israel já não conhecia mais a Deus. Aquele a quem eles tinham feito uma aliança eterna de relacionamento, eles abandonaram e deixaram de conhecer. E Oséias fala que esse é o motivo da destruição do povo. O povo foi destruído, ou o povo estava sofrendo, porque eles abandonaram o conhecimento de Deus. E é isso que está lá no capítulo 4 de Oséias. No capítulo 4, no verso 1, Oséias diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desaparecerão dessa terra, como também o conhecimento de Deus. E no versículo 6, ele continua essa mesma ideia, dizendo: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias fala que o povo, na verdade Deus fala através de Oséias, que o povo tinha deixado o conhecimento de Deus. E se vocês param para ver no versículo 1, ele equipara 3 coisas: a fidelidade, o amor e o conhecimento de Deus. Eles abandonaram essas 3 coisas. E aí ele começa a descrever entre os versos 2 a 5 sobre essa destruição que aconteceu. E levando até o 6, dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou, como outras versões diz, meu povo perece ou pereceu por falta de conhecimento. Quando a gente abandona a Deus, quando a gente abandona esse conhecimento de Deus, a nossa vida ela vai à ruína. E a nossa vida ela começa... A gente se afasta de Deus e isso tem consequências. E muitas vezes, como a gente viu na semana passada, Deus traz coisas, traz situações, ou até mesmo castigos, para trazer a gente de volta para Ele. Sempre com esse objetivo bom, sempre com algo bom para trazer. E ali no final tem a última parte do versículo 14 de Oséias 4, que diz: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Literalmente, um povo sem entendimento é destruído. E esse entendimento que ele está falando, mais uma vez, não se refere a conhecimento científico, a intelecto, mas no contexto a gente vê que ele está falando sobre conhecimento de Deus. Então a gente precisa conhecer a Deus, até mesmo para não ser destruído. E nisso a gente vê uma coisa que acontece muitas vezes com vários cristãos em várias igrejas, que sofrem na mão de várias pessoas que enganam elas porque elas não leem as suas Bíblias. Existem 1001 pessoas que usam o nome de Deus para enganar pessoas. Seja para tirar dinheiro, seja para forçar elas a fazerem o que elas querem, seja naquela velha conversa de que não toquem um ungido de Deus, ou seja, eu posso fazer o que quiser e vocês não podem reclamar, porque senão vocês vão para o inferno. E as pessoas manipulam através da palavra de Deus, principalmente as pessoas mais ignorantes mesmo, que não leem a palavra de Deus. Hoje eu até estava conversando com a Chris de manhã, ela é uma missionária da Jocum, e ela estava falando que às vezes dói o coração dela de ver como eles trabalham numa região bem pobre, e eles fazem evangelismo com pessoas abaixo da classe C, ou seja, pessoas extremamente pobres, que têm casas sem banheiro, que não têm saneamento básico, e muitas dessas pessoas são analfabetas, elas não sabem ler. E ela fala que às vezes ela fica com o coração doendo, porque ela vê como pessoas são enganadas. Muitas dessas pessoas vão a algumas igrejas, mas pessoas enganam elas, pessoas até, de certa forma, abusam da boa vontade delas,
dizendo que é em nome de Deus, dizendo que está escrito na palavra de Deus, porque elas não leem. E isso acaba levando elas ainda a situações piores, ou acabam levando elas a se decepcionarem com a igreja, até mesmo levando isso para Deus. E é interessante fixar que todos nós devemos conhecer a Deus, e todos nós devemos conhecer a Deus através de estudar, de meditar a palavra dele. Isso não é algo que se dirige somente a líderes, não é algo que se dirige a pastores. Muitas igrejas, elas acabaram criando essa ideia que o catolicismo trouxe também há muito tempo atrás, de que é melhor você não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia e interpretar ela errado. Então, é melhor você vir num lugar que as pessoas vão te ensinar sobre o que está escrito aqui. Então, a gente sabe que pela história que por muito tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A igreja mesmo aconselhava as pessoas a não terem acesso à Bíblia, porque elas poderiam ler e interpretar errado. Mas a gente sabe que também que pela história, muitas dessas pessoas elas foram enganadas por muito tempo. Porque como elas não tinham a Bíblia em sua casa, a igreja ela inventou várias coisas, eles não tinham onde checar isso e acabaram caindo nesses enganos. A gente sabe que existem muitas coisas que as pessoas hoje acreditam sobre Deus, sobre a fé, que são questões inventadas, são fábulas, são tradições, e muita gente acredita ainda nisso hoje porque elas não leem a Bíblia. Graças a Deus hoje a gente tem acesso à palavra de Deus, a gente tem acesso a ela escrita, a gente tem acesso em áudio para quem não pode ler, a gente tem ela em braille para os cegos, a gente tem várias maneiras. Tem a Lois, que agora está nos Estados Unidos, mas vem de manhã, ela trabalha na tradução em linguagem de sinais também da Bíblia. Então a gente vê chegando a todas as pessoas. E a gente precisa conhecer o que está aqui. Por mais que corra o risco ainda da gente ter interpretação errada, é mais seguro a gente ler a Bíblia. E até mesmo porque se a gente ler, a gente vai ver que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Então a gente vê Jesus falando e a gente vê Jesus explicando aquilo que ele diz, do que a gente não ter acesso a isso, a gente não ler e a gente ser enganado. Então a gente tem essa responsabilidade como cristão de conhecer a palavra de Deus. A gente às vezes deixa muito isso para os líderes. Então eu vou nos domingos, eu vou nas reuniões na igreja, e lá eu ouço a palavra de Deus, lá eu aprendo sobre a palavra de Deus. Ou em algumas igrejas, eu vou na escola bíblica dominical, e aqui eu vou aprender sobre Deus. Mas é bom a gente estar nessas coisas, é bom a gente estar aprendendo com outras pessoas sobre Deus, mas você também tem que estudar. Porque a Bíblia é a revelação de Deus que Ele deixou para nós. E Deus ele pode se revelar também para você especificamente, e até revelar de uma maneira especial para você, de acordo com a Bíblia, porque Deus sabe a situação que você está passando, e conforme você vai estudando, Deus pode falar com você através disso. Mas ao mesmo tempo, obviamente, os líderes também têm a sua parcela de responsabilidade. Se a gente vê lá em Oséias 4:7, está escrito assim: quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Oséias está falando ou Deus está falando através de Oséias, que mesmo com o número de sacerdotes, ou seja, o número de líderes espirituais crescendo, o povo continuava a pecar. E isso se casa com o que Malaquias diz em Malaquias 2, 7-8. Malaquias 2, 7-8 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam instrução na lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias, nesse mesmo contexto, ele fala que os sacerdotes eles deviam falar sobre a lei do Senhor, falar sobre a palavra de Deus. Mas por causa do ensino errado deles, por causa que eles se desviaram de Deus, eles levaram pessoas a tropeçarem, pessoas a caírem. E isso levou pessoas a se afastarem de Deus. Hebreus 13:7, não está aí, mas 13:17, diz que os líderes, a gente deve lembrar e orar pelos líderes, porque eles prestam contas dos seus liderados. Ele fala que eles lideram eles prestam conta daqueles a quem eles lideram. Então, se um líder está levando o povo à ruína ou está levando o povo a conhecimento errado,
ele vai pagar por isso. Mas, ao mesmo tempo, nós, como cristãos, não devemos se esconder atrás dessa justificativa. A gente deve ler a Bíblia, como os bereanos, a gente deve analisar, examinar tudo que está escrito, para ver se é verdade ou não, porque a gente também tem responsabilidade quando a gente está caindo. Isso não cai só nos líderes. A gente vê muita gente criticando e depois falando de pastores ou de igrejas. Inclusive, nesse nosso último evangelismo que a gente teve sábado passado, teve um cara que apareceu bem no finalzinho mesmo, a gente estava guardando as coisas saindo, aí ele apareceu e ele estava meio bêbado, e aí ele deu um grito assim, o nome dele era Maurício, e aí ele veio parabenizar a gente pelo trabalho que a gente estava fazendo. Ele falou, nossa, muito importante isso que vocês estão fazendo, eu já fui de igreja, e vocês continuem a levar a palavra de Deus. E aí a gente chamou ele para conversar. Eu vi, basicamente, que ele estava alterado mesmo, mas vem conversar com a gente. E aí ele começou a falar de como ele era decepcionado com a igreja. Ele falava que ele viveu, ele teve problemas com drogas, ele se envolveu com a igreja, mas muitos pastores e muitos irmãos de igreja enganaram ele. E por causa disso, hoje, ele não queria mais saber de igreja. Ele falava, não, eu quero ainda Deus, eu amo a Deus, mas não quero saber de igreja. E até eu falei o versículo de Hebreus 10, 24 a 25, que diz que, eu não vou estar lendo, mas diz que a gente deve, um dos motivos da gente se reunir como igreja é a gente encorajar uns aos outros, incentivar uns aos outros no amor, nas boas obras, e que Jesus estabeleceu a igreja por isso, para que a gente, pessoas falhas, a igreja realmente vai ter um bando de gente falha, um bando de líderes falhos, mas a gente juntos, a gente se incentiva uns aos outros a buscar a Deus. E quando um tropeça, quando um cai, a gente não vai com acusação, a gente vai com amor, a gente vai se ajudar. Como Eclesiastes diz, é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. E esse é um dos motivos da igreja, a gente ajudar uns aos outros. É claro que você vai encontrar muitas pessoas condenando ou pessoas apontando o dedo, mas como eu disse, é um lugar realmente de pessoas falhas. Mas isso nunca pode ser um motivo para a gente se decepcionar com Deus. E é engraçado, e eu até digo decepcionar com Deus, porque a maioria dos decepcionados com a igreja, isso é uma febre hoje em dia, se encontra páginas e páginas na internet de pessoas que escrevem sobre como eu estou decepcionado com a igreja, ou por que eu não vou mais à igreja, como se isso fosse algo bom. Falando que elas vivem na casa delas, elas buscam a Deus na casa delas, mas na casa delas elas não vão ter várias pessoas com diferentes dons espirituais, abençoando umas às outras e edificando umas às outras. Elas não encontram isso na casa delas. Elas não encontram a pessoa para exortar elas. E muitas vezes essas pessoas, é isso que elas não gostam. Elas não gostam de receber essa exortação, de receber a correção, porque elas falam, como eu vou receber correção de alguém que é tão falho como eu? E aí a gente já vê esse coração errado. Então, a gente nunca deve abandonar o corpo de Deus. E a igreja, eu não digo templo, não digo casa, construção. Eu falei para ele, igreja, eclésia, é um grupo de pessoas. Está se referindo ao grupo de pessoas que se incentiva, que busca a Deus. E foi legal, a gente orou com ele falou que ele queria mudar o coração dele em relação a isso, mas que ele não consegue. E no final a gente orou para Deus mudar isso no coração dele, mudar esse pavor que ele criou de igreja e que acaba direcionando ele a Deus, porque como a gente viu mesmo, isso levou ele ainda mais se afastar, e mesmo ele falando que ele já tinha ido, estava de novo em bebida, e a gente viu isso, a gente orou, mas é uma realidade. Mas até ontem não, hoje eu acho, ontem eu tinha visto uma matéria, um artigo no site Desiring God, do John Piper. Não era escrito por ele, mas um cara dizia uma frase bem interessante. Ele diz que muitas pessoas reclamam, ou muitas pessoas murmuram, reclamam sobre as falhas da igreja. Aí ele colocava, mas tome cuidado, é da esposa de Cristo que você está falando. E às vezes a gente se esquece disso, a gente se esquece que mesmo com falhas, nós somos a esposa de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo fala em Efésios 5 que ele vai nos purificar, vai nos santificar, e ele vai tornar essa igreja imaculada, essa igreja sem pecado. A gente não vai conseguir isso por nós mesmos. Um dia na glória a gente vai ser esse corpo de Cristo, essa igreja sem pecado. Mas até lá a gente vai continuar sendo um bando de pecadores que se reúnem
e que reconhecem que são pecadores e que vão falhar eventualmente, mas que tem um grupo de pessoas para se ajudarem. E ele continua falando, Oséias, ele fala que a gente tem que conhecer a Deus, não somente conhecer o Senhor, a NVI diz, mas esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou outras versões dizem, prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele diz que a gente tem que continuar nisso. E essa palavra esforçar ou prosseguir, essa palavra, literalmente no hebraico, ela significa perseguir fervorosamente. É como numa caçada. Essa palavra é a palavra que Davi usa muitas vezes nos Salmos para falar dos inimigos que perseguiam ele, ou de como ele perseguia os inimigos, ou como Deus perseguiria os inimigos. É a mesma palavra, é uma perseguição fervorosa, é uma caçada até você encontrar. E é algo que requer esforço. Até por isso que a NVI traduz como esforçamo-nos por conhecê-lo. Apesar da palavra ser perseguição, mas é uma perseguição no qual vai exigir o teu esforço. E isso sempre me remete a uma frase também do Tozer, do livro A Procura de Deus, que eu acho que é a frase que resume o livro A Procura de Deus. No livro A Procura de Deus, logo acho que no primeiro capítulo, Tozer, ele lança a seguinte frase, ele diz que encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. Então ele fala que quando a gente encontra o Senhor, a gente deve ainda continuar a persegui-lo. E isso é um paradoxo, por quê? Porque você persegue algo, você busca algo até encontrar. Mas ele diz que quando a gente encontra, a gente tem que buscar. E isso é o que Oséias diz aqui. Mas isso também é o que Paulo diz lá em Efésios 3, versículos 18 a 19. Eu já falei sobre isso acho que há uns 2 anos atrás. Eu amo também essa passagem de Efésios. O Tom também já falou sobre ela. Mas sempre que eu leio Efésios 3... não vou ler, tá ali. Sempre que eu leio, a Bíblia fala sobre que a gente, através de Jesus Cristo, com Cristo morando dentro de nós, o Espírito Santo em nós, a gente vai ser capaz de compreender a altura, a largura, comprimento e profundidade do amor de Cristo, que excede o entendimento. E aí eu sempre parava para pensar, mas como a gente entende algo que excede o entendimento? Como compreender algo que excede o entendimento? A passagem explica, isso vem através de Cristo. Ele fala que quando a gente tem Cristo em nós, Cristo nos ajuda a compreender, juntamente com todos os santos, essa largura, o comprimento, a altura. E é interessante porque a palavra largura, ela no grego, ela é a palavra platos. E essa palavra, na Bíblia, ela é frequentemente usada para definir a largura de toda a terra. Então ela fala uma largura que envolve toda a terra. E quando a gente pensa na terra, o Tom sempre fala nisso, né? Se a gente vai de leste a oeste, eles nunca... o leste e o oeste nunca se encontram, eles sempre são leste e oeste. Diferente de norte e sul, porque você chega no polo norte ou chega no polo sul. E aí você chega no fim. Leste você vai sempre para o leste, então é uma largura que não tem fim, é uma largura que abraça toda a terra. E também a palavra altura, ou melhor, a palavra comprimento, ela é a palavra mecos no grego, que ela é usada para definir comprimento métrico, comprimento espacial, mas também é usada para medir tempo. Então, quando eu paro para pensar altura, largura, profundidade e tempo, isso são as 4 dimensões a qual a gente está sujeito. A gente está sujeito nessas 3 dimensões, altura, largura e profundidade, num sistema tridimensional, mas também no tempo. Eu, como engenheiro, todos os cálculos que a gente fazia, a gente considerava, na parte mecânica, a gente considerava as 3 dimensões mais o tempo. Ou seja, o amor de Deus, a gente pode compreender com Jesus Cristo, esse amor que a largura ele excede a terra, que o comprimento ele vai além do tempo, Deus é infinito, esse comprimento não tem fim, essa altura, essa profundidade, que a gente vê que nada, nem altura, nem profundidade, nos afasta desse amor de Deus, e a gente conhece desse amor de Deus, aí você pode falar, mas aqui está falando do amor de Deus, não de Deus. Mas Deus ele é amor. Quando a gente conhece esse amor de Deus, a gente está conhecendo a Deus. E ele fala que aí sim, com Cristo, que nos revela isso, a gente conhece esse amor que excede o entendimento. Mas como Oséias diz, é um conhecimento que a gente deve prosseguir, é um conhecimento que a gente deve continuar se esforçando a conhecer. É esse paradoxo dessa alma que ama a Deus, como Tozer disse.
É conhecer, continuar conhecendo, é encontrar com Ele e continuar se encontrando. E a gente vê essa promessa, a gente até falou disso na semana passada, em Jeremias 29, do 13 ao 14, no qual Jeremias diz: vocês me procurarão. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus não fala simplesmente, Deus fala que não somente Ele vai, nós vamos encontrar se a gente o procurar, mas Ele diz que Ele vai se deixar ser encontrado por nós. Por quê? Porque isso depende primeiramente dEle, é a graça que vem de Deus. A gente só conhece a Deus porque Deus se permite fazer conhecido por nós. E isso, na verdade, acho que se encaixa em todo relacionamento. Você não conhece uma pessoa se essa pessoa não se revelar para você. Porque se a pessoa pode fingir ser alguém para você, mas você só vai conhecer essa pessoa quando ela se permitir se apresentar para você. Eu acho que a melhor forma disso é o casamento, onde o homem e a mulher se conhecem. E é um conhecimento que vai para a vida inteira. Você nunca vai conseguir entrar na mente do seu cônjuge, você nunca vai conseguir imaginar aquilo que ele pensa. Você tem ideias, você começa a ter padrões com o passar do tempo, mas você nunca vai conhecer essa pessoa por completo. Com o tempo você vai conhecendo e vai conhecendo. E é legal porque no casamento você vai conhecendo e você quer conhecer mais. Não é no namoro conheci, casei e agora não me importo mais. Não, você procura ainda conhecer mais, até para agradar essa outra pessoa. Para saber que presente dar, para saber como agradar essa pessoa. Então, é um conhecimento que nos leva a querer conhecer mais ainda. Então, Deus se revela a nós, Deus se apresenta a nós, e a partir disso, a gente começa a conhecer a Ele. 1 João 4,19 diz algo que é mais ou menos essa mesma ideia. Desculpa, é 1 João 4,19. Diz, nós o amamos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Dessa mesma forma, a gente só ama a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus se permite, Deus nos amou antes, e isso é o que nos leva a amá-lo. E parecido com isso, só que agora na parte do conhecimento novamente, Paulo diz em Gálatas 4:9, no comecinho, na verdade, de Gálatas 4:9, ele diz: mas agora vocês conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Paulo se corrige naquilo que ele fala para fixar que não é nós que conhecemos a Deus. Primeiro Deus nos conhece. E aí Ele se permite ser conhecido por nós. Da mesma forma que primeiro Deus nos ama, e assim é que nós o amamos. Às vezes a gente fica tentando imaginar como eu posso amar mais a Deus, ou como eu posso amar a Deus, eu não consigo realmente amar a Deus. A primeira coisa que a gente tem que ter a consciência e a humildade é saber que a gente só ama a Deus, a gente só conhece a Deus, é porque Deus nos amou primeiro e porque Deus nos conhece primeiro. E Ele, assim, Ele se apresenta a nós, assim Ele se revela a nós, e Ele nos faz conhecidos por Ele. E a gente conhece mais através da palavra de Deus. A gente vê, eu não vou ler, mas Hebreus 1:3 apresenta Jesus, o Filho, como a exata expressão do ser de Deus. Ou seja, Jesus é Deus, Jesus é a exata expressão. E ele fala que conhecendo Jesus, a gente conhece a Deus. E mais uma vez, como a gente conhece a Jesus, através dos evangelhos, na verdade, através de toda a Bíblia, porque a gente pode ver Jesus em cada livro do Antigo Testamento também. Então a gente conhece através disso, e isso nos leva a conhecer mais a Jesus. Ninguém conhece uma pessoa totalmente no primeiro encontro. Ou num só encontro você nem conhece uma pessoa num só encontro. Porque geralmente a pessoa tenta aparentar melhor do que ela é no começo de uma amizade, de um relacionamento. Mas através da convivência é que a gente conhece. E a mesma forma é com Deus. Deus, ele é uma pessoa e a gente tem um relacionamento pessoal com Ele. Então é através da convivência que a gente passa a conhecer a Deus. Isso envolve todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções e também o nosso intelecto. É algo completo porque é um relacionamento pessoal.
Obviamente, a gente tem que se basear na Bíblia, mas tem que lembrar também que a gente tem que amar aquilo que Deus ama, a gente tem que se alegrar com o que Deus se alegra, porque é algo que envolve as emoções. E isso vem da convivência com Deus. Geralmente, quando você passa muito tempo com uma pessoa, você acaba pegando alguns gostos ou algumas afinidades com essa pessoa por coisas que você não gostava antes. Comidas que você não comia antes. E isso também com Deus. A gente começa a se alegrar com o que Deus se alegra, a amar com o que Deus ama, a olhar com os olhos de Deus, a perspectiva de Deus, conforme a gente conhece a Ele. E Oséias termina falando nesse versículo 3, que é onde a gente vai parar. Ele fala que se a gente buscar Deus, Deus virá para nós, ou seja, Deus vai se revelar para nós como a chuva. Ele diz que virá como as chuvas, acho que a NVI diz, como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera. Essas duas palavras chuvas, algumas só dizem chuva e chuva de primavera, a primeira palavra hebraica, ela geralmente era usada para definir as chuvas de outono. E a segunda, as chuvas da primavera. Qual a diferença das duas? Para quem não sabe, isso é um deserto, pouca água, e eles dependiam de chuvas para as colheitas, que era algo muito importante naquela época. As chuvas de outono, que é o que a NVI chama de inverno, elas preparavam a terra, elas umidificavam a terra, então elas preparavam ela para ser arada e também elas preparavam ela para ser semeada. E as chuvas da primavera, que caíam entre março e abril, elas chegavam pouco tempo antes da colheita e elas amadureciam a colheita para que ela pudesse ser colhida. Então, era uma chuva que trazia providência, uma chuva que trazia restauração para eles. Então, Oséias termina dizendo que, assim como é certo que Deus vai vir e Ele vai trazer essa restauração, eles sabiam disso, eles sabiam que, você vai ver em várias outras passagens, incluindo em Jeremias 5:24, usa essas duas mesmas palavras para mostrar como era certo isso, como eles conheciam isso das chuvas de outono e de primavera. Então, Oséias fala, tenho a certeza, se a gente se esforçar em conhecer a Deus, Ele vai vir e Ele vai trazer a providência dEle, Ele vai trazer a provisão dEle, Ele vai trazer a restauração dEle. E é nisso que eu queria parar, lembrando que o nosso conhecimento sobre Deus tem que nos levar a conhecer mais a Deus. Eu vou continuar falando sobre isso, se Deus quiser, na próxima semana. Mas a gente tem que lembrar dessa promessa. Deus diz que se a gente conhecer, se a gente buscar, se a gente se esforçar em conhecer a Deus, se esforçar em buscar, Ele virá e vai se apresentar a nós como essa chuva. E Oséias deixa claro que isso é certo. Não tenha dúvida disso. Se você quer mais de Deus, ou se você quer ter esse encontro com Deus, ou ter novamente um encontro com Deus, busque, se esforce em conhecer Ele, porque Deus vai aparecer. Agora, a gente vai ter mais um tempo de louvor. O pessoal vai voltar aqui e a gente tem a ceia lá atrás. E quando vocês se sentirem prontos, vocês podem ir até a ceia e tomar a ceia do Senhor.